graça e paz. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Estamos aqui organizando algumas coisas, aleluias. Vou esperar você entrar, os demais irmãos entrarem. Amém. Obrigado, Jesus. Aleluias. Nós estamos aqui ao vivo. Conforme você for entrando, compartilha aí, diga o seu nome, em nome de Jesus. Shalom, querido. Hoje nós estamos realizando uma das nossas aulas aqui pelo YouTube, diretamente pelo YouTube, pois tivemos alguns problemas na nossa página. Amém? Você que é nosso aluno, compartilhe, já avise seu irmão que a aula já começou. Graça e paz. Vocês conseguem me escutar bem? Aleluia. Hoje eu quero compartilhar com você acerca de como o ministro de cura, ele deve se preparar ao ministrar, antes de ministrar. Isso é algo muito importante, porque o ministro, ele precisa estar sensível, ele precisa estar preparado, ele precisa entender aquilo que Deus vai fazer no ambiente, ele precisa entender o que é barreiras, ele precisa entender o que é o ambiente ou como é aquele ambiente a qual ele vai estar ministrando. Se ele entende o ambiente, se ele entende o que Deus quer fazer, e se ele sabe a missão dele naquele lugar, querido, é impossível pessoas não serem curadas. É impossível pessoas não serem tocadas. É impossível pessoas não saírem de lá batizadas, curadas, libertas, cheios do poder e da presença de Deus. É impossível. É impossível você saber o que você foi fazer naquele lugar, o coração do seu Pai, a atmosfera, e não ver a manifestação da presença ou do poder do Espírito Santo se manifestar naquele lugar. Mas nós que somos ministros de Deus, nós precisamos estar constantemente preparados. Amém? Você que é nosso aluno, compartilha aí, comenta aí, pastor, cheguei. Eu te peço, compartilhe esse link no grupo, para que seus irmãos eles possam adentrarem, irem entrando durante essa aula. Amém? Vou aguardar alguns minutinhos. Deixa eu já ver quem está aqui conosco online. Compartilhe aí, comente aí seu nome. Quero saudar você em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Nós amamos a sua doce presença. Está aqui a irmã Cristiane, graça e paz, irmã Maria, Deus abençoe. Pastor Luiz Fernando, Deus abençoe, graça e paz, querido. Sejam muito bem-vindos. Só vou esperar 30 segundinhos e nós damos início, tá ok? Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno. Vou falar para você, sinceramente, eu não vim para cá com um rascunho. Não vim para cá com um texto preparado. Eu quero compartilhar através dessa aula algumas chaves, também algumas experiências que eu tive que vai ajudar você nessa preparação para que você possa estar ministrando. Josival, Deus te abençoe, lá de Pernambuco.
Obrigado, Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Aleluia. Pai, nós te damos graças pela sua doce e preciosa presença. Nós amamos o seu toque. Nós amamos a pessoa bendita do Espírito Santo. Pai, que a tua revelação flua sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, blinda, cerca ao nosso redor. Que nada nem ninguém venha nos distrair. Que a tua presença, a tua gloriosa unção venha ser palpável em nossos meios. Em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de eu começar, deixa eu dar um aviso para você. Nós vamos estar realizando uma escola de libertação e batalha espiritual, tá ok? Nós vamos ter início agora no mês 6. Sempre confundo se é junho ou se é julho. Mas nós vamos estar dando início. Libertação e batalha espiritual. Serão 2 meses desse curso. Se você quer aprender sobre os demônios, sobre a autoridade, como expulsar, o que é realmente batalha espiritual, por que alguns filhos de Deus são retalhados, por que outros não, entre em contato conosco. Nós vamos estar realizando junto com o apóstolo Jonathan, tá bom? As aulas serão ao vivo, pelo menos as minhas serão ao vivo. Creio que a dele também, para a gente poder estar tirando dúvidas. Nós teremos um grupo fechado para isso, onde nós vamos tirar dúvidas, nós vamos estar preparando apostila, um mapeamento espiritual, um aconselhamento. Então vai ser poderoso, querido. Se você quer fluir, tem o desejo de fluir em libertação, se você quer avançar, é muito importante que você faça parte e não fique de fora. Amém? Vamos dar início então à nossa aula. Hoje a nossa aula vai falar como preparar o ministro para ministrar cura. Queridos, a primeira coisa que o ministro de Deus precisa entender é que ele é filho. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, quando nós entendemos que essa unção, se é que eu posso dizer assim, de filho, essa filiação, nos permite realizar obras mais intensas, manifestações mais profundas, que o próprio Senhor Jesus fez e ainda coisas maiores, isso faz toda a diferença. Quando nós somos filhos, nós não entramos para ministrar debaixo de culpa, achando que se algo não aconteceu, é porque eu errei em algum lugar. Se algo não aconteceu, é porque Deus não ama aquela pessoa. Não, nós precisamos entender que Deus, ele é Pai. E que nós somos filhos. E nós, ministros, como filho de Deus, nós precisamos ter isso latente dentro de nós, que aqueles que estão sendo tocados são os nossos irmãos, também são filhos de Deus. Não é porque eu sou ministro que eu sou maior do que aquele que estará recebendo, que estará sendo ministrado. Nós somos, diante de Deus, iguais, nós somos filhos. O que difere, o que muda é a autoridade, é a unção, é o chamado, é o propósito. Mas quando Deus ele olha para mim e para você, ele nos vê como filho. Então, como direito de filho, como eu e você sendo filho, nós carregamos esse legado que Cristo trouxe, além de manifestar aquilo que Jesus começou a fazer. Amém? Você consegue me entender? Digita aí se você está entendendo. Então a primeira coisa que o ministro precisa entender é que ele é filho de Deus. Quando você nasce de novo, recebe o Espírito Santo, ele te dá o direito de ser e se tornar filho de Deus. Enquanto, entenda algo, enquanto alguém não receber a Cristo, ela não pode se tornar filho de Deus.
ela é criatura. Eu vi uma determinada vez, uma moça postou o seguinte, olha, todos são filhos de Deus. Ela postou o seguinte, a igreja precisa parar de se achar que é povo exclusivo de Deus, pois todos somos filhos. Eu olhei assim e falei, não, isso está errado. Porque a Bíblia me diz claramente que eu só posso ser filho a partir do momento que eu recebo a Cristo. A Bíblia diz que nós, eu e você, filhos de Deus, somos o povo eleito, povo exclusivo, geração eleita, geração santa. O que eu entendo com isso? Que quando eu me torno filho, eu entro numa posição em Deus, onde eu sou suprido, onde eu sou cuidado, onde eu sou ensinado, e mais, aquilo que você recebe não fica só para você. Você precisa compartilhar. O ministro, ele é um compartilhador daquilo que ele recebe do seu Pai, daquilo que ele recebe do próprio Deus. O ministro, ele é um servo. O ministro, ele é um trabalhador do reino de Deus. Amém? A palavra ministério significa diaconia. Diaconia significa serviço. Quando eu e você nós vamos ministrar em alguém ou sobre alguém, nós estamos servindo aquela pessoa. E aí nós entramos na condição de servo. Porque o meu trabalho, o seu trabalho como ministro é servir. Ele é como se fosse um garçom. Ele vai servindo cada um. Quando você entende isso, você já começa a andar numa posição onde você não é o cara. Deus nunca nos chamou para ser o cara. Deus nunca nos chamou para ser a mulher. Não. Deus nos chamou para ser filho e também para servir. O papel do ministro é servir, ele não é maior do que o outro. Ele pode ser um apóstolo, pode ser um profeta, pode ser carregar o título eclesiástico que ele for. Isso não faz dele maior do que aquele que estará sendo ministrado. Pelo contrário, ele é do mesmo tamanho. A única diferença é o seu ofício, o seu propósito. É igual numa empresa. Você vai numa empresa, tem lá o João, o Pedro, a Maria e o José. O João é operador. A Maria, ela é da limpeza. O José, ele é o mecânico. O outro, ele é o gerente. Fora daquele lugar, da empresa, são todos iguais. São todos pessoas. São todos carne e osso. Porém, dentro da empresa, cada um manifesta uma posição. E cada posição tem uma autoridade. Eu e você como ministro, eu vejo muita gente dizendo assim, ela vai na casa do pastor e ela já não trata, por mais que o pastor seja seu amigo, ela já não trata o pastor como seu amigo. É pastor. Ou outros confundem, tratam o ministro como seu amigo e na hora ali que ele está manifestando o ministério, trata ele como, não, olha aqui, isso aqui é meu amigo, eu posso falar com ele assim. Só que existe uma coisa, querido, algo que a gente não escuta por aí. Você é filho, maravilha. Mas na hora que você passa a ministrar, você entra numa posição de servo, porque você virou ministro. Você entende? Então o modo em que Deus vai tratar com você é como ministro. Por isso que a Bíblia diz se apresentar como obreiro aprovado diante do Senhor. Quando você está exercendo algo, representando o próprio Deus, você está numa posição de serviço. Então Deus ele pode te cobrar como um serviço. Ele pode te cobrar como um ministro. Por quê? Porque ele é o teu chefe. Amém? Só que tem vezes que a gente confunde tudo. A gente ministra de qualquer jeito. A gente prega de qualquer jeito.
A gente fala de qualquer jeito. Não, meu Deus, o Deus é o meu Pai. Maravilha. Só que quando você está ministrando a pessoas, você é um ministro. Você está numa posição de serviço. E você precisa entender isso. O meio, o modo em que as pessoas terão contato com Deus enquanto você ministra, é o modo que você se porta. Eu não estou dizendo que você precisa mudar a sua voz e mostrar que você é o cara. Não, não. Você precisa ser você mesmo. Quando Deus ele te chama para algo, para o serviço, para o ministério, Ele não te chama porque você está imitando A. Ele não te chama porque você está imitando B. Não, Ele te chama por quem você é. Só que quando você vai ministrar, você está representando o próprio Deus. Por isso que você precisa perguntar sempre ao Espírito Santo o que Ele quer ministrar às pessoas. Você consegue entender? Eu vejo pessoas que, hoje, deixa eu ver, a igreja está cheia. Eu vou ministrar uma palavra avivada. Uma palavra que vai sacudir tudo. Foi 4 pessoas na igreja. Eu vou pregar uma palavra mais básica, né? Pera aí, você está de serviço. Você não deve limitar o modo ou a mensagem pela quantidade que está ali. O ministro de cura, ele precisa entender que quando ele vai ministrar alguém, todos são iguais. Mas aquele roubou, aquele pecou, aquele não está na igreja, aquele não dá o dízimo, aquele... Não importa, não é o seu dever. Deus te chamou para ministrar, Deus não te chamou para fiscalizar. Então o ministro de cura, ele precisa entender isso. Caio, como que eu preparo então o ministro de cura? Qual a primeira coisa que prepara o ministro de cura? É conhecer o caráter do seu pai. Se ele conhece o caráter do seu pai, do próprio Deus, se ele conhece o caráter de Deus, ele vai saber quando é Deus e quando não é. Ele vai saber revelar o coração de Deus. Quer uma prova? A Bíblia diz que Jesus fazia o que via e ouvia o próprio Pai fazer e falar. Jesus diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ele revelava o Pai, mas quando ele manifestava o serviço. Ele manifestava o ministério. Toda vez que ele ia fazer algo, ele tinha visto em Deus. Ele tinha assistido em Deus o que o próprio Deus tinha feito. Quando ele falava algo, ele tinha escutado em Deus o que o próprio Deus tinha dito a ele. Então Jesus, ele é a expressão exata. Ele é um método não, ele é a revelação exata de como nós, ministros, e você que futuramente vai ser um ministro, tem que se portar. Compaixão, sem ter acepção, cuidado, amor, alegria. Eu vejo ministros que vão ministrar sobre pessoas e eles trazem mais condenação sobre elas do que liberdade do espírito. Deus nos chamou para libertar os cativos. Eu vejo um ministro que é diferente. Se você não oferta, você vai ficar paralítico. Se você não me pedir perdão, você vai fazer tal coisa. Se você não fizer o que eu mando, vai acontecer isso e aquilo. Pera aí. Como assim? Então quer dizer que se eu não fizer o que ele está fazendo, eu vou ser condenado a algo? Você entende? O ministro ele veio para trazer boas novas. Boas novas não traz aprisionamento. Boas novas não traz condenação. O ministro de cura, ele é um servo que veio para trazer cura. Ele não veio para ferir ninguém. Ele veio para trazer a cura. É ele que vai impor as mãos sobre a pessoa. É ele que vai liberar palavras de vida sobre as pessoas. Só que para isso ele precisa conhecer o coração do seu pai.
e o coração do seu Deus. Entenda, você precisa conhecer Deus como Pai e Deus como Deus. Isso faz toda a diferença. Quando você está se relacionando com Ele, é Pai. Quando você está servindo, ministério é Deus. Entenda isso. Se você parar para ver Êxodo, Levítico, Deuteronômio, se você parar para ver os discípulos, quando eles iam ministrar, o modo que eles se portavam era diferente. Opa, eu estou de serviço para o reino. Quando você olha para Jesus, que ele ia se relacionar, opa, esse daqui é o meu pai. Então há uma diferença em você se relacionar como filho. E há uma diferença em você manifestar o seu serviço, o seu ministério. Então você precisa de fato conhecer o caráter de Deus. O que Deus pensa acerca da cura? Será que realmente é a vontade de Deus curar? Será que Deus cura todos? Será que Deus faz acepção? Será que a cura ainda acontece? O que Deus diz a respeito disso? Então o ministro de cura ele precisa ter clareza acerca disso. Opa, peraí. Se não vem pela dor, vem pelo amor, é de Deus? Ou isso daí é do diabo? Deus nunca falou isso. Então, peraí. Qual que é o exemplo mais claro? Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A vontade de Deus é curar todos. A cura não está enquadrada somente para o cristão. A cura não está enquadrada somente para aquele que dá o dízimo, para aquele que dá a oferta, para aquele que pecou, para aquele que não pecou. Não, querido. A cura está disponível para todos. Primeiro, para o incrédulo serve como um sinal. Para o Filho de Deus, como uma demonstração de amor. Para o incrédulo, como uma demonstração de amor também. A cura ela é uma manifestação do amor. Deus ama tanto ao ponto de arrancar de você as doenças e as enfermidades que te oprimem. Então eu preciso, de fato, conhecer o caráter de Deus. Opa, Jesus curava todos? Todos. A Bíblia diz por diversas passagens, Mateus, Lucas, Marcos, que todos que foram até Jesus, todos foram curados. Não foi um, não foi dois, foram todos. Foram todos. Todos que foram até Jesus foram curados. Todos que encostavam em Jesus eram curados. Ele não disse, ei, você não deu dízimo não, vai ser curado hoje não. Você brigou com a esposa, não vai ser curado. Você, deixa eu ver você. Não. Eu vi que tu fez no verão passado, hein? Verão passado o negócio tá feio, não vou te curar não. Não, Jesus não fazia isso. Filho, você precisa de cura? Seja curado em nome de Jesus. A cura, ela é eu costumo dizer que ela também é um braço do evangelismo. Porque a cura, ela abraça você. Amém? Então, primeira coisa, o ministro precisa conhecer o caráter de Deus. Segundo, o ministro precisa conhecer a sua função em Deus. O que ele foi chamado para fazer? Ah, pastor, eu não tenho dom para curar. Ei. Jesus disse, aqueles que creem, esses sinais seguirão. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Lucas 9, versículo 2, vão, cure os enfermos e anuncie o reino de Deus. É um comando. Não está falando de você ter o dom. Não está falando de você ter a unção. Está falando de um comando. Eu e você, como ministro, nós estamos sujeitos aos comandos de Deus. Nós precisamos
da direção 100% do Espírito Santo. Querido, é o Espírito Santo que conhece o coração de cada pessoa ali. É o Espírito Santo que conhece o que o corpo precisa. É o Espírito Santo que sabe a mensagem que o corpo precisa. Nós, como ministros, nós precisamos desenvolver essa sensibilidade para ouvir aquilo que o Espírito de Deus está comunicando. A Bíblia diz o seguinte: aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos da direção 100% do Espírito Santo. É Ele que tem que nos guiar. É Ele quem tem que nos conduzir. Eu e você, como ministro, não podemos fazer a nossa vontade, querido. Nós não podemos. Nós temos alguém que é a nossa fonte. Entenda uma coisa que eu aprendi com Deus. Se Deus coloca uma escada na minha frente, Ele diz: Caio, sobe um degrau. Digamos que nesse degrau que eu vou subir está rodeado de demônios, acusadores, enfermidades, todo o mal. Imagine todo o mal que foi sobre Jesus. Imagine que nesse degrau tem todo esse mal, a escada inteira está cheia desse mal. E o próprio Jesus fala: Caio, sobe o degrau. Eu subo. E quando eu subo esse degrau, o que acontece? Nada. Aquele mal não vem sobre mim, as doenças não vêm sobre mim, as enfermidades, os demônios não me atacam. Por quê? Porque eu recebi um comando. E pelo fato de eu receber um comando de Deus, eu sou respaldado, eu sou coberto. Aquele mal não pode me atingir. Mas se Deus diz o seguinte: Caio, sobe o primeiro degrau, e eu subo o primeiro, subo o segundo, subo o terceiro, o que acontece? Querido, tudo aquilo vai vir para cima de mim. Tudo aquilo vai me acertar. Tudo aquilo vai poder me derrubar. Por quê? Mas Caio, Deus não mandou. Mas Deus mandou eu dar um passo. Eu que fui na minha... Não, vou dar mais um, eu consigo. Deus, Ele sabe que a gente consegue. Assim como Ele também sabe que a gente não consegue. Mas o que Deus quer ver no ministério, na vida de um ministro, é a sua dependência a Ele. É a sua obediência. A obediência, querido, no ministério faz toda a diferença. Você sabia que quando você não... Olha só, eu tenho meditado com o Senhor nesses tempos sobre rebeldia, os frutos da rebeldia. Você sabia que quando Deus ele te dá um comando e você não executa esse comando, não obedece esse comando, rejeita, você desobedece de fato, você entra em rebeldia? E a Bíblia trata a rebeldia como um espírito de feitiçaria, como um pecado de feitiçaria. Tem pessoas nas suas vidas que estão aprisionadas por causa de rebeldia. Ela não avança, ela não prospera, ela não cresce. Porque Deus me deu um comando, mas eu senti outra coisa. Porque o pastor pediu para mim fazer algo, mas senti outra coisa. Ei, sujeitai-vos a Deus. Quando Deus ele coloca também o ministro sobre a sua vida e você é discípulo, se você, querido, quebra os princípios, não adianta você questionar a Deus depois o porquê que não está fluindo, repreender o diabo, mandar tacar fogo na cabeça do demônio, não vai adiantar de nada. Por quê? Porque a rebeldia está sendo praticada por você. Muitos ministérios estão crescendo debaixo de rebeldia. Mas lá na frente eles caem. Por quê? Porque o fruto da rebeldia é fazer você retroceder e matar você. Quando você anda em rebeldia, Deus ele não te respalda. É como a Bíblia diz, é como o pecado de feitiçaria. Não te respalda. Ele causa mal para os outros. Eu vejo ministérios, eu vejo ministros, queridos. Eu conheço. Que eles começaram bem.
foram bem. Só que chegou um momento que eles falaram, cara, tá demorando para acontecer. Eu vou usar alguns macetes aqui para atrair pessoas, para fazer isso e aquilo. Aí o cara começa a assistir psicologia, neurolinguagem, nada contra, entenda algo. Coach, faz isso, faz aquilo, tal. Aí ele junta tudo aquilo e fala, agora eu sei como tocar as pessoas. Aí ele toca a alma das pessoas, só que ele não se toca de algo. Do que adianta eu tocar a alma de uma pessoa sem receber o comando do Espírito Santo? Você consegue entender? Eu prefiro demorar para crescer, mas crescer com estatura, crescer em obediência lá na frente e desfrutar dos meus frutos, do que crescer numa velocidade debaixo de rebeldia e depois vir à tona. O fruto da rebeldia, queridos, orgulho. Não, só eu sou homem de Deus. Aquilo só aconteceu porque eu estava no ambiente. Aquilo só aconteceu porque eu estou ministrando. Aquilo só aconteceu porque eu orei. Homem de Deus, o que aconteceu? Ah, aconteceu tal coisa porque o homem de Deus, ele gosta de ser aclamado. O rebelde, ele carrega sobre si uma culpa. E ele sempre está em primeiro. Ele quer sempre ser o cara. E no ministério a gente vê muito isso. Olha, fala comigo direito, viu? Porque eu sou apóstolo fulano de tal. Eu sou profeta fulano de tal. Eu sou levita, eu sou isso. Não. Nós precisamos entender que o ministro, ele representa a Deus, ele não representa a si mesmo. Ele representa a Deus. O ministro, ele representa a Deus. Segunda coisa, que é frutos de uma rebeldia além da soberba, é o egocentrismo. Ele é o centro. Ele é o cara. Eu sou o cara. Eu oro tantas horas. Eu busco tantas horas. Eu leio. Só que ele não, você sente que ele não fala por tipo, cara, eu oro tantas horas e Deus é bom. Não, ele sabe, olha pra mim, ó. Eu oro tantas. Sabe, uma coisa que na minha opinião, eu acho ridículo, querido. Ridículo, eu na minha opinião, nunca fiz isso. Em nome de Jesus eu espero nunca fazer. Eu vejo pessoas que elas vão no monte. Se você faz isso, não tem problema, mas estou falando por mim. Pessoas que elas vão no monte, ela põe o celularzinho lá e ela tira a foto dela orando. E ela posta, eu e Deus. Aí eu olho para a palavra e a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ou seja, ninguém precisa ver. Aí eu vejo pessoas que ela vai fazer qualquer coisa, ela tá aqui, ó. Aí eu te pergunto, se é um ministro, Deus pode usar? Pode. Só que aonde o ego, a soberba e o querer aparecer para o homem existir, isso leva tempo. São pessoas que são movidas por público. Uma hora o público foca em você, outra hora ele encontra algo mais interessante para fazer. E sabe, queridos, no começo do nosso ministério, esse é de algo que, sabe, Jezabel mais tenta agarrar em nós, que os espíritos da maldade mais tentam jogar sobre nós. Não, cara, faz isso, aparece. Quem muito é visto é lembrado, não é assim que diz o ditado? Quem é visto é lembrado? Com Deus é diferente. Quanto mais você se esconde, quanto mais você gasta tempo com Ele, mais os céus te conhecem. Uma determinada vez eu estava orando e eu falei, Deus, não está tendo ministração, eu não estou saindo para pregar, não está tendo convite, os pastores que disse que ia convidar, eu entrei em contato, não convidaram. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Eu comecei a orar, Deus, traz conexões, homens de conexões, estava errado? Não estava errado. Mas sabe o que Deus falou? Por que você quer uma conexão parcial
se você pode ter uma conexão ilimitada comigo. Querido, na hora eu parei e pensei, falei, verdade. Eu quero conexões com pessoas limitadas, enquanto Deus, ele é a minha conexão ilimitada. Deus, ele pode fazer acontecer coisas que não existem, trazer a existência. Ele pode abrir portas aonde não tem, ele pode colocar em lugares aonde você nunca imaginaria ir. Porque você está sensível a ele. O fruto da sua intimidade é o que traz vida para o seu serviço, para o seu ministério. Você quer ver as coisas fluir no seu ministério? Gaste tempo com Deus. Conheça Deus. Seja sincero com Deus. Seja sincero, querido. Você não consegue orar? Chega para Deus e fala, Deus, não consigo orar. Deus, não consigo meditar para pregar. Senhor, eu quero, mas eu não consigo. Seja sincero. Porque a sinceridade move a mão de Deus ao seu favor. A sinceridade, ela manifesta a ação do Espírito Santo a seu favor. Quando eu costumo ministrar, eu falo, queridos, seja sincero com Deus o que você veio fazer aqui nessa noite. Se eu perguntar, todo mundo vai dizer, eu vim buscar a Deus. Mentira, nem todo mundo busca a Deus, não. Eu já fui na igreja, conheço pessoas que já foram comigo na igreja e falavam assim, cara, eu não queria estar aqui não, eu só vim porque, né, se eu não vim, o pastor depois vai falar, manda mensagem, por que você não veio? Entende, querido? Então a sinceridade com Deus, ela abre portas. Ela nos leva a lugares mais profundos. Se você for sincero com Deus, Deus não vai te castigar, não. Você vai gerando intimidade. Sinceridade atrai intimidade. Então nós entendemos que para um ministro, ele precisa conhecer o caráter de Deus. Ele precisa ser totalmente guiado pelo Espírito. Terceiro, ele precisa ser receptivo. Ele precisa ter compaixão pelas pessoas. Ele precisa parar, ouvir as pessoas. Ele precisa dar atenção para as pessoas. Entenda algo, queridos. Quando alguém ela vai até você e ela se abre com você, fala, pastor, eu quero uma oração. Profeta, eu quero uma oração, apóstolo, depende do título, você talvez nem tenha. E ela chega para falar, ô irmão, ora por mim. Eu costumo dizer, o que está acontecendo? O que você tem? Faz tempo que isso acontece. Às vezes a pessoa está tão... Teve pessoas que já chegou na fila para receber oração. Eu falei, você precisa de cura pelo que ela... Não preciso de cura não, só preciso de uma oração. Só isso. Ela só queria ser ministrada. Eu ia lá, pai, toca essa pessoa. Toca com a tua presença. Traz a shalom de Deus sobre ela. Traz a vida de Deus sobre ela, Pai. Que a sua alma venha a ser plena do Espírito Santo. Venha a ser plena da tua presença. Queridos, a pessoa desaba em choro. Porque ela só precisa ser ministrada. Tem pessoas que vai chegar diante de você que tem uma dor de cabeça. E você ora por aquela pessoa. E todo culto que você vai ministrar, aquela pessoa está com aquela dor de cabeça. Tu continua orando. Alguns já é mais agressivo. Amém? Não tem fé não. Não. Quem é você para dizer que alguém tem fé e não tem? Por mais que você perceba no seu espírito. Não diga a pessoa, você não tem fé. Pelo contrário, conduza ela à fé. Tenha compaixão. Ministre com paixão. Entenda que aquela ministração pode ser o único meio daquela pessoa, por mais que ela esteja há anos na igreja ou não esteja, dela sentir realmente a presença de Deus. Pense que quando você impor as mãos sobre elas, ou você liberar uma palavra sobre ela, aquela pessoa está tendo um contato com o próprio Deus através da sua vida. Você sabia que uma imposição de mãos, um aperto de mão, um abraço, um Deus te abençoe, seja curado, seja livre,
pode mudar a vida de uma pessoa? Pode mudar a história de uma pessoa? Você sabia disso? Amém? Queridos, quarta coisa, você que é ministro, talvez você grave alguns vídeos como eu, algumas curas, alguns milagres. Queridos, não grave nada que exponha as pessoas. Chega para o pastor da igreja, antes de você ministrar, fala: pastor, posso gravar? Posso filmar? Pode? Não pode? Se falar que não pode, respeite, querido. Respeite. Entenda, a desobediência é rebeldia. Respeite. Opa, o pastor permitiu. O pastor não permitiu. Eu já fui à igreja que eu falei: pastor, posso gravar? Ele falou: não. Já teve pastor que falou: pode, e eu gravei tudo. Teve pastor que lugar que eu já cheguei, o pastor: pastor, tu vai gravar ou o senhor quer que... ou a gente pode gravar para compartilhar depois com os irmãos? Quando já teve lugar que eu cheguei, o pastor liberou. Na hora de gravar, ele falou: pastor, eu queria pedir, não gravar não, tá bom? Ou se gravar, pastor, tenta colocar um negócio no rosto das pessoas para ninguém ver. Eu vejo muito ministro de libertação que a pessoa tá lá vomitando os trem, as tripas para fora, quase os rins, tá tudo saindo lá, e ele tá com um trem na cara da pessoa, assim, ó. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Aquela pessoa que está sendo ministrada pode ser uma mãe, pode ser um pai, um filho, uma filha, um vô, uma avó, pode ser um irmão. São pessoas. Elas têm histórias. Nós precisamos zelar por isso. Cuidado quando você grava. Pergunta: irmãos, posso postar? Posso gravar? Não exponha as pessoas. Por mais que os milagres sejam extraordinários. Eu já conheci pessoa que eu gravei, ela liberou, falou: não, pode postar, pastor. Posta lá e me marca. E depois o marido ou a mãe dessa pessoa chegou para mim e falou: olha, você pode excluir o vídeo que aparece a minha filha? Por mais que a pessoa tenha dito que sim. Se a pessoa é uma menor de idade, 16, 17 anos, apareceu, ele foi curado, mas se tem uma autoridade sobre ela, eu vou lá e excluo. Agora, se a pessoa de maior de idade falou: não, pastor, pode postar aí. E vem alguma outra pessoa e fala bem assim: ó, pode postar não, paga aí que aparece minha filha. Mas ela disse que eu posto. Que eu posso. Por quê? Porque cada pessoa, queridos, ela tem o seu desejo. Às vezes ela quer aparecer no vídeo, às vezes não quer. Então você não pode expor as pessoas. Amém? Entenda isso, não expõe as pessoas. Grava lá qualquer coisa. Fala: ai, pastor, eu quero gravar os milagres. Grava de baixo do pescoço para baixo, pescoço para baixo. Se é nos ossos, osso em nome de Jesus. Perna em nome de Jesus. Quando você for ministrar, irmã, na vida de um homem, nunca põe as mãos no peito dele, na barriga dele. Não, põe no ombro. Põe para ele abrir a mão. Qualquer coisa, chama. Tem a esposa dele aqui? Tem. Põe a mão ali na região onde é que tá a esposa dele, põe a mão. Tu pega e põe a mão em cima da mão da esposa. Os homens a mesma coisa. Vai ministrar uma irmã, não vai pôr a mão na barriga da irmã. Não vai pôr a mão no seio da irmã. Chama outra, eu sempre chamo alguém. Tem alguma irmã que pode me ajudar? Põe a mão ali. Eu coloco a minha mão em cima da mão daquela irmã que está ajudando. Por quê? Porque dependendo do modo que você toca alguém, queridos, pode constranger aquela pessoa. Por mais que você esteja ministrando. Então, você precisa ter todo o cuidado. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você precisa ter todo o cuidado. Primeiro, para não constranger. E segundo, porque, queridos, o diabo é sujo. Pode dizer: olha, pegou nas minhas regiões íntimas. E eu, quando ministro com alguma mulher, eu nem olho para a cara dela. Eu olho para o outro lado. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por quê?
porque já aconteceu. Deus está ministrando sobre alguém, está olhando para a pessoa, e depois a pessoa querer o meu WhatsApp, pastor passar, e a pessoa dizer para mim. Aí eu percebi o jeito que você olhava para mim. Falei, uai, como assim? Mostrou um interesse. Falei, uai, tava orando por ti, criatura. Então nós temos que ter muito cuidado. Você que está no ministério, não só o ministro de cura, mas qualquer outro ministério, você precisa entender. Todo cuidado é bom. Aí ministrar a irmã de saia, cobre lá. A irmã pacotou no chão por causa da unção, cobre lá com um lenço. Fala, olha aqui, ó. Não olha não, a irmã caiu, não olha para baixo não, querido. Espera, a irmã cobriu. Amém. Em nome de Jesus, o Espírito Santo toca. Entende? Todo cuidado, você como ministro, você precisa ter. Isso é ética. Você precisa... o homem lá vai segurar a irmã. Querido, se você vai segurar uma irmã quando ela vai ser tocada pela unção, segura com cuidado. Cuidado onde você segura. Se tem outra irmã, deixa a irmã segurar. É mais viável. Homem, segura homem. Mulher, segura mulher. Agora, se não tiver, tem problema. Tem gente que fala assim, não, no espiritual não existe homem nem mulher. Vai lá, irmão. Depois dá um BO aí, você vai falar o quê? No espiritual não existe BO. Entende? O ministro ele precisa estar perceptível a tudo. A tudo. Felizmente tem pessoas que vão lá com roupa colada. Tem homem que vai também. Você tem que ter cuidado. Tá gravando? Não vai gravar as partes íntimas da pessoa. Tá aparecendo? Mostra o rosto aí, irmão. O que aconteceu? Amém? Você precisa ter todo o cuidado. Isso é algo franco que eu preciso falar com você, querido. Porque ministério é cuidado. Ministério é a imagem que você transmite para aquelas pessoas que estão recebendo. Precisa estar alinhado com a imagem de Deus. Porque senão a gente ouve o que a gente vai ouvir e ver o que muito se vê por aí. Ó, o pastor aí, diz que é pastor, mas faz isso. Diz que é homem de Deus, mas nós não podemos dar lugar ao diabo. Nós não podemos dar brecha para os religiosos criticar. Eles já criticam a gente fazendo o certo. Imagina se vê um negócio desse. Amém? Você está entendendo? Você precisa ter muita atenção quando você vai ministrar. Quinta coisa, querido. Seja obediente ao tempo. Se você vai pregar numa igreja e a pessoa fala bem assim, quero que você ministre na minha igreja. Sabe qual que é a primeira coisa que eu faço depois que o pastor me passa o microfone? Pastor, vai até que horas? Vai até 10 horas. Opa, então 10 horas acaba o culto. Eu não vou passar o culto, microfone 10 horas pro pastor não, né, filho? Passou lá, eu tenho 1 hora para pregar. Jesus, me ajuda, é 1 hora. Tem que pregar e tem que ministrar. Você faz dentro disso. Se você ver que o negócio está fluindo, você fala, pastor, se eu me permite, me dá mais 5, 10 minutos aqui? Tudo bem. Irmãos, eu tenho 10 minutos aqui para orar por vocês. Por gentileza, faça uma fila aqui, que eu vou impor as mãos sobre você. Amém? Feche seus olhos, eu vou liberar a unção. Agora não pega e vai, não, porque o Espírito Santo está fazendo aqui. Tem gente que quer barrar o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo não é rebelde. O Espírito Santo nunca foi rebelde e nunca vai ser. Aí tem gente que manifesta a presença, manifesta o poder de Deus, mas aí ele se acha o cara. O super saiyajin celestial. Aí ele quebra os princípios. Dá indireto pro pastor por causa do tempo. Queridos, para você ter noção, eu preguei muito tempo na Assembleia. E lá em Curitiba e na região metropolitana, as assembleias me davam ali 30 minutos, 40 minutos. Por isso que você vai ver que minhas pregações são curtas. Se tiver uma longa aí é 1 hora, 40 minutos, 50 minutos. As lives aqui, o nosso ensino já é mais tempo.
Mas as pregações duram 29 minutos, 35 minutos, 40 minutos. Essa é a média. Por quê? Porque durante muitos anos eu ministrei dentro de um tempo curto. Então lá eu tive que aprender a ministrar a palavra e ministrar o poder de Deus. Quando o negócio estava fluindo e o pastor via que estava acontecendo, o que acontecia? O pastor falava: filho, deixa Deus te usar, pode continuar. Quando o negócio não está fluindo, querido, não adianta você encher linguiça, não. Não, agora eu vou liberar os dons, eu vou fazer. Se não está fluindo, para. Não fadigue o povo, nem se fadigue. Eu vou te dar uma chave aqui, ó. Te dar uma chave. Seja esperto e sábio. Quando eu estou ministrando, que eu vejo estar perto do horário de eu encerrar e tem muita gente para ministrar, eu vou começar a ministrar nas próximas curas. Falo: quem tem problema tal? Eu. Pastor, vem aqui. Essa pessoa, o senhor conhece? Conheço. Tá tanto tempo assim. A verdade é. E eu ministro sobre a pessoa e ela é curada. O pastor já vai abrindo mais o coração dele. Opa. Fala assim: pastor, coloca a mão nela aqui. Fala isso daqui pra ela. Ele fala. Opa, Deus me usou pra curar tal coisa. Então ele já vai dizer: filho, flua, deixa acontecer. Mas, querido, sempre obedeça o que o anjo da igreja diz. Seja na sua, seja no do vizinho, seja onde for. Pastor, até que horas que eu posso ministrar? Você pode ministrar até 9h45. Ele te deu o microfone, era 9h20. Cara, você tem 25 minutos, se vira. Deixa Deus te usar. Fala: Deus, o pastor me deu 25 minutos. Me usa dentro desse tempo ou a longo tempo. Qualquer coisa eu falo: Deus, congela o tempo aí e vai. E ó, flui. Eu fui uma vez ministrar em uma igreja que o pastor me deu 1 hora para ministrar. E eu comecei a pregar. De repente o Senhor falou assim: pare, ensine eles como receber a cura e ministre sobre eles. E eu parei a pregação inteira. Falei: queridos, Deus me deu um comando aqui. Ele falou para mim ensinar vocês como serem curados. Vocês são curados através disso. Expliquei. Em 5 minutos eu expliquei. E eu saí para ministrar às pessoas. Quando terminou a última ministração, a última pessoa, eu entreguei o microfone pro pastor. Faltou 1 minuto para acabar 1 hora que ele tinha me dado. Agora imagina se eu tivesse pregado tudo, querer mostrar que eu sabia pregar e não tivesse obedecido o comando do Espírito Santo. Não iria dar tempo de orar, muita gente iria embora sem ser ministrada, doente, com dor. Mas por causa que eu ouvi o comando de Deus, eu consegui ser obediente e aquelas pessoas foram curadas. Amém? Quando você está à frente de uma ministração, ou você é o pastor da igreja, é outra coisa, querido. Você fala: irmãos, nós vamos ter um culto de cura, bom? Vamos estar ministrando. Se você quiser ir embora mais cedo, vai. Se não quiser, você vai fazer um evento na sua igreja? Vai. É uma coisa. Pastor, se você levar alguém para ministrar na sua igreja, dê tempo para o ministro. Não dá 40 minutos, não. Não dá meia hora, não, que isso daí quebra a pessoa. Tá bom? Pega que você vai fazer um evento lá. Dá 1 hora e 20. Fala: irmãos, é um evento. Vai terminar um pouquinho mais tarde. Vai ser um pouquinho diferente. Ou encurta as oportunidades. Porque senão fica a oportunidade 1, 2, 3, 4. A irmã Joana, o irmão Pedro, vai. Aí tem a irmã que conta a história dela. Então, quando você leva alguém de fora, não faz isso não. Dê tempo pro pregador. Dê tempo para Deus usar o pregador num horário maior. Agora, quando for o culto que o senhor vai pregar, que não vai ter convidado, não vai ter ministro de fora, ministro convidado,
Aí é outros 500. Aí você dá oportunidade, ou faz um culto da oportunidade, dá testemunho, comunhão. Entende? Mas é basicamente isso, querido. E ministro, você precisa, pra gente estar finalizando, a última, você precisa discernir o ambiente. Eu vejo muita gente falar, pastor, quando eu ministro, não acontece nada. Eu sinto a unção sobre mim, eu sinto o poder de Deus fluindo, eu sinto o fogo do Espírito, eu sinto o fogo do Espírito quando eu vou ministrar cura, mas eu olho para a igreja está fria, eu ponho as mãos sobre as pessoas, o coração dela está fechado. Você precisa preparar o ambiente. O ministro, primeiramente, ele ministra a Deus. Não queira dar algo que você não recebeu no secreto. Não queira dar para a pessoa as águas que você não recebeu no secreto. Como que eu posso dar algo que eu não recebi? O maná de hoje, querido, é para hoje. O maná de amanhã é para amanhã. Quando você for ministrar, se prepare. Ou melhor dizendo, você que é um ministro de Deus, você precisa estar preparado 24 horas, cara. Você precisa estar ligado, querido, 24 horas. Sua vida de comunhão, sua vida de busca, sua vida de oração, de intimidade, precisa ser diária. Enquanto você estiver fazendo por obrigação, ela vai ser um peso na sua vida. Você precisa estar fazendo por amor. É o amor que move as pessoas. É o amor que move a presença. Deus é amor. Se você ministrar por amor, você está ministrando por Deus. Você precisa discernir o ambiente. Opa, peraí. Estou sentindo o ambiente não está favorável. O que eu faço? Pai, nós amamos a sua presença. Nós nos rendemos à tua presença. Nós liberamos. Pede para o pessoal repetir uma oração com você. Deus, abre meu coração. Espírito Santo, Senhor é bem-vindo. Pede para o tangedor tocar. Toca um louvor aí que atrai presença. Mas você, ministro, você é responsável por mudar a presença. Por mudar, o ambiente. A atmosfera daquele lugar. Você carrega a unção do Espírito para ministrar. Sabe por que o templo se encheu da Shekinah de Deus ao ponto de todos caírem ao chão e não conseguirem permanecer em pé? Como diz lá em Crônicas. É porque os ministros estavam ministrando ao Senhor. Eles estavam ministrando. E de repente o ambiente mudou. Quando você ministra ao Senhor, o ambiente vem sobre você. E aonde você vai, você libera o ambiente. Não é a quantidade de horas que você gasta orando, não. Não é o jejum que você faz, você tira a fotinho e posta lá, jejum só na água. Aí posta a cara batida. Não. Porque a Bíblia diz isso, ei, vai jejuar? Lava o seu rosto. Não mostra que você está 30 dias ali abatido, jejuando, você tá... Não, esmorecendo. Lava o rosto e apareça top. Porque aquilo que é gerado na intimidade tem que ficar para a intimidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós já vamos encerrar, temos 3 minutinhos. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, nós te damos graças pela sua doce e preciosa unção. Nós amamos a sua presença. Não existe ninguém maior que o Senhor nesse lugar. O Senhor é bem-vindo aqui mais uma vez. O Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é o dono do nosso ministério. Nós somos, Pai, trabalhadores do Senhor. Pai, nos usa, nos conduz, nos direciona. Em nome de Jesus. Nós queremos ser obedientes aos teus comandos. Em nome de Jesus. Pai, se nós desobedecemos aos teus comandos, a tua direção, se nós desobedecemos alguma autoridade, Pai, nós te pedimos, perdoa-nos, porque nós não queremos andar debaixo de rebeldia. Nós queremos andar e manifestar um ministério que de fato revela o Senhor, revela a perfeição do Senhor, sem contaminar, Pai. Que a cada dia a tua presença, a tua verdade nos santifique.
que é o que diz a tua palavra: santificai-vos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Que a tua palavra possa nos santificar cada dia, que a intimidade venha nos fazer crescer, que a cada dia o nosso caráter venha a ser transformado por causa da tua presença em nós, por causa da tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Então nós encerramos essa aula. Se você quer fazer parte da nossa escola, nós vamos ter início a escola de libertação e batalha espiritual. Serão 12 meses de escola. Nós vamos ter um grupo fechado para isso. Vai ser profundo, realmente vai ser muito forte. Entre em contato conosco. Nós vamos ter algumas limitações de vagas. Creio que nós vamos ter apenas 10 a 15 vagas, porque nós queremos fazer um mapeamento com cada pessoa. Nós queremos ter um grupo para tirar dúvidas. Nós estaremos ministrando junto com o apóstolo Jonathan. Então vai ser muito forte. Ele vai estar ministrando sobre libertação, tema de libertação. Creio que serão mais de 6 aulas ao vivo dele. Eu estarei ministrando sobre batalha espiritual. Nós vamos saber o que é retaliação e contra-ataque. Nós vamos saber na batalha espiritual o poder da intercessão. Então, querido, vai ser muito forte. Se eu fosse você, eu não ficava de fora. Essa é a escola que nós vamos... É a nossa última escola nesse ano de 2021, que nós estamos lançando. Tá bom? Esse módulo, libertação e batalha espiritual. Depois desse tempo, nós vamos dar uma parada, debaixo de um comando do Espírito Santo. Nós vamos nos esconder mais, porque existem muitas coisas dentro de nós que ainda precisam morrer, para que Cristo venha reinar. Essa morte precisa ser diária, para que Cristo ele venha reinar em nós diariamente. Amém? Então, se você quiser fazer parte, deixa eu ver se eu consigo deixar o meu WhatsApp aqui. Não consigo escrever aqui, não tenho como escrever, mas você pode anotar aí: 041 99670 2543. 99670 2543. O DDD 41. Vai estar o banner aí no nosso canal, tá bom? Nas nossas páginas também. Você pode entrar em contato. Queridos, as vagas são limitadas. Deu a quantidade de vagas, nós encerramos as inscrições. Então não perca, vai ser poderoso. Serão 2 meses, viu? 2 meses. A qual você vai saber expulsar os demônios. Você vai saber como conquistar a autoridade. Quais são os 3 meios de receber autoridade. Você vai saber como se posicionar, como identificar a atuação de espíritos da maldade, a ambiência espiritual. Então vai ser muito forte. Amém? Que o Pai, ele possa abençoar a sua vida. Até a próxima. Fica na paz. Que o Eterno te abençoe. Em nome de Jesus.